Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um bate-papo, a mais um encontro. Como vocês já vêm acompanhando, a gente tem trazido vários autores do cenário nacional, autores dos mais diversos gêneros, né, das mais diversas linhas editoriais. E hoje nós vamos trazer uma autora que escreve um livro com temática religiosa, né? Tem a ver com o que ela viveu, tem a ver com suas próprias experiências. E para escrever esse livro, ela teve que ultrapassar muitas barreiras, quebrar paradigmas, porque ela é autista. Então a gente vai chamar ela para conversar, para ela contar um pouco para a gente como foi o processo de escrita, como surgiu a ideia do livro e como ela conseguiu solidificar sua carreira e trazer para a gente uma obra que trouxesse uma incrível reflexão sobre a vida, sobre a religiosidade e sobre o amor ao próximo. Tá? Vamos chamar aqui a Aleph. Olá, Aleph. Olá, tá me ouvindo? Tô assim, vamos aqui fazer o enquadramento. Tá bom o enquadramento? O seu tá, o meu parece que não tá. O seu tá meio tremido aí. Lá. Vê se você consegue deixar ele mais estático. Eu tô Tá me ouvindo tentando bem, deixar né? mais distante. Tenta deixar ele mais paradinho. Tá bom? Isso. Pois é, Aleph, seja bem-vinda. Tá? Quero agradecer você ter aceito o convite para a gente estar batendo aqui esse papo. Tá? Eu sei que a gente tem muita coisa para falar e vai ser aí uma alegria, né? Poder trocar experiências com você, que é uma colega de profissão, a escritora. Então a gente tem bastante coisa aí para a gente trocar, dividir. Eu tenho certeza que essa live tem tudo para ser muito especial. Tá? E eu quero começar apresentando você pro pessoal, lendo aqui sobre a sua biografia, tá bom? Sim? Vamos lá. Aleph Brit é autista e com muita alegria. Teve uma infância bem diferente da maioria. Enquanto as crianças brincavam, ela queria ler e estudar. Foi diagnosticada em 2017 e finalmente pôde entender muito do que vivera até ali. Aprendeu ainda mais a se amar e agradecer a Deus por ser exatamente como é. É graduada em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas, mas nunca parou de estudar. É idealizadora do projeto digital Aventura de Aprender, que ela vem com essa página desde 2008, que hoje conta com site, canal no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Ela posta resenhas de livros e filmes, testemunhos e muito mais. Sua maior satisfação é ver mais pessoas se rendendo ao amor de Jesus e ao poder do Espírito Santo. Marca de Espírito é o seu primeiro livro, mais uma semente para cumprir esse propósito. Então, a gente vai debruçar sobre vários temas aqui que ela citou. Nós vamos falar sobre o autismo, como foi essa descoberta, como foi esse autoencontro, né? Porque eu acredito, né, Aleph, que no momento em que você foi diagnosticada, meio que você conseguiu entender muita coisa, né? Que para você, né, da sua personalidade, de você mesmo, talvez gerasse uma grande incógnita. Porque assim, eu sou leigo, né? Mas assim, pelo que eu já vi, o autismo é uma forma diferente de ver o mundo, como tantas formas, né? Eu vejo o mundo de uma forma, todo mundo vê o mundo de alguma forma, mas tem algumas características específicas que tornam o autista único. Você poderia destacar para a gente quais seriam? E como foi esse processo? O que
O que aconteceu que levou você, ou seus pais, ou alguém próximo de você a dizer, Aleph, vamos procurar algum profissional que possa te dar esse, né, que possa te diagnosticar. E foi o que aconteceu, né? Conta um pouquinho pra gente desse primeiro início, né? Você pode também falar da sua infância, como tudo isso refletiu na sua vida, tá bom? Sim. É, então, diz assim que a maior característica do autismo é ser diferente. Então, assim, é um jeito diferente. Então, assim, a única coisa que o autista tem em comum é ser diferente. E os meus pais, eles sempre perceberam, né, que assim, que desde a infância eu sempre fui muito precoce em algumas coisas, mas muito atrasada e muito desligada em outras coisas. Igual assim, eu falei com 9 meses, mas Muito era uma cedo, né? fala que era disfuncional, porque eu falava muito rápido. Igual aquele personagem ligeirinho lá da Deu a Louca na Chapeuzinho. Já assistiu? É igual, Sim, era igualzinho. Então, eu fiz tratamento com fonoaudiólogo na época para poder corrigir isso e realmente corrigiu. certo. Mas andar, eu só andei depois dos 2 anos. Mas todo mundo dizia que era porque eu era muito gorda. Eu parecia uma bola de tão gorda. Aí o pessoal ficava falando assim: ah, não preocupa não, essa menina gorda desse jeito não vai andar tão cedo. E assim, mas aí foi seguindo. Eu aprendi a ler sozinha, com 4 anos. Meus Sério? pais me deram um jogo de letras de plástico para poder brincar. Quando eles assustaram, eu já estava sabendo ler. Mas Nossa. para escrever letra cursiva, por exemplo, foi um suplício. Eu só aceitei escrever letra cursiva quando eu estava quase na quinta série. E isso porque minha professora da quarta série, no final do ano, resolveu autorizar a turma a escrever de caneta, exceto a Aleph, que escreve letra de forma. E aí, assim, como eu era doida para poder escrever de caneta, porque eu achava que o lápis não me dava firmeza, que o lápis era muito claro, tanto que eu só aceitava um tipo de lápis, que era aquele lápis verde hexagonal. Todos os Uhum. outros, eu pegava a folha do caderno, tentando imitar uma caneta, e não escrevia nada. Aí, assim, aí foi aí que eu falei, olha, então essa é a minha chance, eu não vou desperdiçar. Nem que seja um garrancho, mas eu vou escrever cursivo. E foi o que aconteceu. E assim, e em várias outras coisas também. Eu tinha dificuldade com abotoar, com amarrar cadarço. Coisas simples eu tinha muita dificuldade. Mas coisa difícil eu tinha muita facilidade. Igual assim, com 5 anos de idade eu sabia a tabela periódica inteira, sabia todas as classificações do reino animal, todas as classificações do reino vegetal, e formava padrão com as coisas. Mas assim, mas eu achava tipo que todo mundo era assim, eu não me ligava que eu era diferente. Só quando, na adolescência, que eu comecei a me ligar que eu realmente era diferente, só que eu comecei a amar essa diferença. Hum. Não foi motivo, tipo, de preocupação, eu comecei a amar. Nossa, que legal, todo mundo vai para a escola para poder fazer turminha. Eu não, eu vou para a escola para estudar. Não, todo mundo fica com as pessoas da mesma idade. Eu não, eu gosto de conversar com os adultos que são interessantes. Ah, todo mundo quer ficar, quer beijar, quer ir para a festa. Eu não, eu quero ler, eu quero estar com a minha família, é, eu quero crescer profissionalmente. Então, assim, eu era a diferente e eu amava ser diferente. E, e quando eu comecei a frequentar a igreja, porque assim, eu me converti, eu me tornei cristã aos 12 anos, através de um CD infantil que uma vizinha me emprestou, mas eu não tinha muita consciência do que eu tinha feito. Mas assim, quando eu realmente comecei a ir para a igreja mesmo, lá pelos 16,
16 anos, e as pessoas da igreja eram todas como eu, então, tipo assim, eu meio que achei minha turma. Porque lá todo mundo era como eu. Todo mundo ensinava a ser como eu era, todo mundo falava do jeito que eu era. Eu virava e falava assim, eu não sou diferente, eu tô certa em ser assim, sabe? E assim, isso meio que acalmou as coisas, sabe? Porque antes, tipo assim, era só eu, mas aí quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu achei outras pessoas como eu, as coisas elas se tornaram mais fáceis. Então, o ensino médio, o ensino médio foi muito fácil, a faculdade foi muito fácil. Assim, foi tudo muito fácil, foi tudo muito legal, foi tudo muito maravilhoso, sabe? Assim, eu costumo dizer assim que eu tinha vida perfeita, que eu tinha vida maravilhosa. Só que com o tempo, o que que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que mesmo as pessoas da igreja ensinando a ser assim, sendo assim, mas no fundo elas não queriam ser assim. No fundo, elas queriam pertencer. No fundo, elas tinham, como que eu vou dizer assim, aquele desejo, aquela atração pelas coisas do mundo. Aí, assim, às vezes eu falava assim, nossa, Aleph, mas fala sério, você não tem vontade de beijar aquele gatinho? Não, não tenho, não. Nossa, Aleph, mas você não tem vontade de ir naquela festa? Eu sei que é pecado, eu sei que Deus não gosta, mas você não tem vontade? Não, não tenho vontade, não. Aí eu comecei, aí assim, e, e isso eu comecei a achar estranho, mas eu falava assim, Deus está me preservando, Deus deve ter algum plano comigo, Deus deve ter algum propósito ministerial comigo, alguma coisa assim, e Deus está me preservando disso. Só que o que que aconteceu? Eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a procurar estágio, eu não consegui. Depois que eu formei na faculdade, eu comecei a procurar emprego, eu também não consegui. E assim se passaram 9 anos. E assim, eu sempre fui uma boa aluna, sempre ganhei prêmio de aluno de destaque, eu sempre, assim, estudei, fiz vários cursos além da faculdade, e Uhum. todo mundo, é, e não entendia. Nossa, mas ela tem formação, ela tem capacidade, por que não arruma emprego? Aí minha mãe começou a namorar com um professor, e ele virou para ela e falou assim, essa sua filha não é normal. Essa sua filha não é normal, ela tem algum problema mental. E assim, eu já tinha passado por psicólogos na infância, por vários profissionais que nunca tinham descoberto nada, que nunca tinham diagnosticado nada, mas Uhum. aí ele aconselhou, levo direto no psiquiatra. Aí minha mãe levou no psiquiatra e assim, e em poucos minutos de conversa, a psiquiatra já falou, é autista. E tem escrito na cara dela que é, como ninguém nunca descobriu. E aí, assim, eu achei maravilhoso, né? Porque eu já sabia que eu era diferente, eu já sabia como que era meu jeito, eu já sabia que o meu cérebro funcionava diferente, mas eu achava que, tipo, que era o meu jeito, que era o jeito que Deus me fez, que era o meu jeito especial, que era o jeito que eu tinha sido criada, ok. Mas eu não sabia que isso tinha nome, eu não sabia que tinha estudo sobre isso, eu não sabia que tinha outras pessoas assim. Então, sabe, assim, foi muito legal descobrir. E outra coisa também que eu descobri, que aí sim eu posso dizer que realmente foi um milagre e realmente Deus protegeu, é porque é o seguinte, porque a criança autista realmente é, é mini adulto, é gênio mirim, é superdotada, assim, é aquela criança encantadora. Só que, Sim. com o tempo, o próprio autista não quer ser diferente e quer se igualar. E a maioria Uhum. das pessoas consegue se igualar, consegue se moldar, embora a Bíblia proíba isso terminantemente. Tem até uma frase que eu gosto muito, eu acho que foi Chesterton que disse, ou Lewis, não sei, um dos dois. Os dois escrevem tão parecido que eu nunca sei quem é quem. Mas que diz mais ou menos assim, os mundanos são todos iguais. Os que os santos são todos diferentes. Mas enfim, é, e aí, o que que acontece? As pessoas normais, neurotípicas, conseguem se encaixar. O autista não consegue. Então, o que que ele desenvolve? Depressão, ansiedade, toque, psicose, síndrome do pânico, ou seja, a pessoa ferra a sua saúde mental.
E Entendi. foi isso que mais, assim, surpreendeu a psiquiatra que me diagnosticou, os outros que eu tive contatos, psicólogos, assim, porque eu cheguei na idade adulta sem diagnóstico, mas com uma saúde mental excelente. Entendi. E isso sim eu atribuo a realmente um milagre. Por quê? Porque eu sempre aceitei, soube ser diferente, aceitava ser diferente, nunca me rebaixei a ser menos do que diferente, e isso protegeu minha saúde. Entendi. Muito interessante. Você falando, né? Eu escrevo público infanto-juvenil, né? A gente já conversou muito sobre isso, e você também, né? Nós dois temos isso em comum. Nós somos escritores que têm como objetivo escrever para adolescentes e sobre adolescentes, né? E aí você Na falou verdade, que o grande o desafio, meu né? é, Pode na falar. verdade, assim, o meu é mais tipo Young Adult, New Adult, porque, assim, porque os meus protagonistas, eles estão lá na faixa, tipo, dos é, 18, 19, 20, 21, 23. Meus Jovens, protagonistas né? estão quase, mas a linguagem, a forma de falar que é uma linguagem mais simplificada e tal. A Para linguagem é para público, adolescentes, né? embora os personagens não sejam. E com você, o que eu cheguei a falar é o seguinte, que os seus protagonistas que parecem ter a idade dos meus. Verdade. Eles são precoces, né? São muito precoces. Invertido. Verdade. Os seus, né? Eu li 25%, né? Eu falei para ele, olha, eu vou ler 25% do seu livro, que eu quero chegar na entrevista ainda com margem para dúvidas sobre a história. Né? Eu quero poder ainda sondar algumas coisas e não correr o risco nem de dar spoiler, né? Então, eu desbravei os 25% do livro dela, né? E já fui apresentado aos personagens. E é bem interessante mesmo. Eles são eu não lembro de ter lido sobre a idade deles, né? Você tá falando, mas se bem que ela já fazia faculdade, estágio, dava para presumir que se tratava ali de uma faixa etária, né? Jovem adulto, né? Mas, de fato, é muito interessante o como você vai apresentando os personagens pra gente como se fosse um abrir de portas, um abrir de mentes, porque eles também, eles, eu vou começar aqui, tem a Ana Luísa, né? Maria Luísa, Maria Luísa e tem ali o Pedro, né? Eles ali são dois jovens que são os dois evangélicos, mas uma é da religião tradicional, né? Ali congregação ali mais tradicional e outra pentecostal. E os dois se aproximam e conhecem o mundo um do outro ali naquele primeiro contato. E ali você tem ali o start da história, né? Você, de uma forma muito interessante, vai mostrando pra gente o quanto que eles ali naquele mundo, parece que na bolha, a sensação que é que cada um deles vivia em bolhas, né? Porque Exatamente. eles não conheciam muito sobre a religião um do outro. Mas isso pode ser uma interpretação mais extensiva, né? Eles tinham aquela bolha. E é mais ou menos os que os adolescentes vivem. A infância, você vive naquela bolha e aquela proteção dos pais. Você chega na adolescência, você tem que. A maioria dos adolescentes, né? Espocam essa bolha, né? E se abrem para absorver as influências do meio, absorver as influências do grupo que eles querem pertencer, onde eles querem se encaixar. E aí é interessante porque a gente traz essa proposta, né, de falar dessa faixa etária de autodescoberta. E você falou que na sua adolescência foi um momento em que você estava ali, você podemos dizer que tinha essa bolha, essa segurança parental, né? Essa questão dos pais, essa questão da segurança. Você chegou na adolescência e você não fez esse movimento de querer explodir essa bolha, né? Você não quis, de alguma forma, copiar o que os outros estão fazendo, ou comportamento, ou ser como todo mundo, seguir o rebanho, que é muito típico dos adolescentes, querer seguir o rebanho. E é muito interessante você falar que os autistas, quando entram nesse movimento de querer seguir o rebanho, de querer se encaixar,
é aí que tem o choque, e é aí que eles vão, né, sofrer, né, de ansiedade, depressão, porque há uma dificuldade de encaixe ali, né, de conexão. Fala um pouquinho pra gente, por que que você quis escrever para o público mais jovem? Porque você, que sempre quis estar perto de adultos, sempre quis estar muito mais à frente da sua idade, né, psicologicamente falando, por que que você quis escrever para esse público mais jovem? Esse público que ainda tem a vida por descobrir. Na verdade, eu acho assim que eu não acho que eu não quis romper com a bolha. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: eu fui uma criança muito precoce, eu fui uma Sim, criança muito precoce, muito voluntariosa, muito rebelde, e assim, e eu sofri com isso muito cedo. Então, eu acho assim, porque eu acredito, né, que assim, que a gente já nasce com uma consciência, que já é um trabalhar da graça, que mostra pra gente o que é certo e o que é errado. Então, o que que aconteceu? Eu fiz esse movimento muito precoce, mas assim, mas aí a própria graça foi falando assim, ó, não, não é por aí não, não, isso não tá certo, não, isso tá errado, não, o certo é isso aqui, sabe? Então, assim, e foi tendo meio que esse movimento, e como assim, apesar de eu não ter tido educação cristã, apesar de eu não ter tido conhecimento, entendimento na época, mas meio que pela própria consciência, eu meio que pude fugir disso. E eu também entendi. converti muito cedo. Quando eu converti de verdade, quando eu me tornei cristã de verdade, foi com 12 anos. Que foi muito cedo. Então, assim, então eu acho que eu meio que fiz um caminho inverso. Não que eu não quis romper essa bolha. Eu tinha rompido ela muito cedo, mas eu decidi interromper o processo, sabe? Foi mais ou menos assim. Entendi. E em relação à história lá, na verdade, o start da história não é nem com eles. O start da história é com o rapaz dos dias atuais, que vai estudar na internet e acha que descobriu o mundo, que descobriu a verdade, que todo mundo está enganando ele. E, e o que que acontece? Simplesmente. E assim, e aí a família dele vira e fala assim: peraí, nem a história da nossa família você sabe, a gente vai te contar. E aí sim, que o livro vai lá para a década de 80, tem vários e vários personagens e essa coisa toda. Agora, sobre por que eu resolvi escrever, porque primeiro, assim, é o tipo de literatura que eu sempre gostei de ler, porque eu sempre aprendi muito. Hum, Série Vagalume, Série Veredas, aqueles livros da Agatha Christie, do Sidney Sheldon, esse tipo de livro, assim, eu sempre aprendi muito com eles, porque por ter dificuldade meio de interpretar a questão social, de saber o que passa na cabeça do outro e tal, a literatura me deu essa abertura de entendimento. Aconteceu isso. Então, assim, então é o tipo de material que eu mais leio. E a outra questão também é porque está tendo, né, na minha tradição cristã, que é a tradição pentecostal, a tradição carismática, uma volta ao pensamento racionalista, ao pensamento iluminista, lá do Renascimento, dos séculos hum, XVI e XVII, que foram quebrados, que foram destruídos pelos sucessivos avivamentos que tiveram. Esse paradigma foi destruído. E assim, tem muita gente em pleno século XXI que está querendo voltar para esse paradigma. E assim, e são poucas pessoas, tipo assim, é muito pouca gente mesmo. É muito pouca gente, porque os, digamos assim, os originais, a tradição cristã original dessa época, sofreram influências dos avivamentos e não se comportam mais tanto assim.
Mas, tipo assim, existe, assim como na política, na igreja também existem os ideólogos, Entendi. sabe? Existem os ideólogos, sabe? Então, o que que acontece? Assim, são poucas pessoas, mas que fizeram um barulho enorme na internet dizendo: a gente tá certo, tá todo mundo errado, tá todo mundo equivocado, a gente tá certo, a gente sabe a verdade, segue a gente. E assim, e o pessoal começou a seguir, e começou a acreditar, e começou a ir nessa onda por causa da internet. Isso aconteceu em partes comigo, eu digo em partes, por quê? Porque por ser autista, o meu cérebro já nasceu racionalista, linear, previsível, já nasceu com a mentalidade de renascimento e iluminismo. Meu cérebro já nasceu assim. Ou seja, eu só precisei encontrar, tipo assim, alguém escrevendo a mesma coisa que eu já era para poder me identificar. Entendi. Isso não foi. E assim, isso sim me causou problema. Isso sim Tá. me causou problema. Por quê? Porque quando eu Você, percebi que. Pode falar. tá. Você falando sobre o pensamento racionalista, né? Aí eu me lembrei aqui, na pré-entrevista, você comentou comigo que havia um desafio a ser quebrado, né? Ali um paradigma que você tinha que quebrar, que era o seguinte: algumas pessoas acreditam que, talvez por esse perfil mais racionalista, super racionalista, falta nos autistas empatia, que é a questão da emoção, de se colocar no lugar do outro e sentir as emoções do outro. E você meio que descobriu um pouco disso, né, esse exercício de empatia com a literatura. Porque a literatura nada mais do que um exercício de empatia, né? Porque você se coloca na mente daquele personagem, no corpo daquele personagem, e aí eu consegui. Mas assim, você acha que a literatura, de alguma forma, te possibilitou esse exercício de empatia, te possibilitou você ser um ponto fora da curva? Ou explica um pouco pra gente como é que funciona essa visão racional de mundo do autista, né? Aí depois a gente entra nessa parte da religião. Como é? Porque assim, religião é doação, é amor, né? Você tem. E é acreditar sem ver, é fé, né? E uma mente mais racionalista não vai acreditar sem ver, vai querer provas, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse dilema, esse paradigma que você teve que quebrar, né? De que autistas não são empáticos, de que autistas não se colocam no lugar do outro, nas emoções do outro, e como isso foi caminhando até chegar, né, na Aleph religiosa, com fé, que acredita sem ver. Não, isso aí é meio como que eu vou dizer, o que muitos chamam de capacitismo. Não é que o autista não tem empatia. Tem. E muitas vezes mais até do que muitos neurotípicos. Tem até um banner que eu postei nas minhas redes sociais que, assim, que os médicos reclamam que autista não tem empatia, mas a população neurotípica não consegue usar uma máscara, fazer um distanciamento social, tá todo mundo pensando em si. O que acontece no autista são duas coisas. Não é que ele não tem empatia. Primeiro, é que muitas vezes ele não entende. Hum. Então, assim, uma pessoa normal, uma pessoa neurotípica, que é o termo certo, tá triste, tá chateada e não fala nada. Mas quem é neurotípico consegue perceber isso. O As autista não expressões, né? é. O autista não consegue perceber. Então, passa por que a pessoa não importa, não se importa, que a pessoa não tem empatia e tal. A outra questão é que é o seguinte, que o autista não sabe fingir, ele não sabe ter segundas intenções. Então, assim, tem muita gente, tipo, que não tá nem aí, que não se importa, que só se importa consigo mesmo, igual a gente tá vendo nessa questão aí, só se importa, tipo, com dinheiro, com economia e tal, mas finge que se importa com o outro, finge. Oh, eu me importo com você, oh, eu te amo, oh, você é muito importante pra mim. Finge. O autista não sabe fingir. Entendeu? Então, assim,
é meio que um mito quando fala que o autista não tem empatia. Tem, mas assim, mas muitas situações sociais, tipo assim, o autista não consegue adivinhar, então ele pode passar por que não está se importando, e o autista não sabe fingir. E o neurotípico sabe fingir. Entendi. Agora, a questão do pensamento racionalista que eu tinha falado, ele não tem muito a ver com isso. Ele Diferente, tem né? a ver com a questão de ter que explicar tudo, ter explicação para tudo, ter lógica para tudo. E a teologia desse período do Renascimento, do século XVI, do século XVII, ela é assim. Ela é toda Entendi. lógica, ela é toda racional, tudo faz sentido. Igual, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que faz sentido. Quer ver? Uhum. Jesus morreu por... Jesus morreu pela humanidade. A gente tem que crer. Eu creio, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Jesus já pagou por tudo. Então eu não preciso fazer mais nada. Isso tem todo sentido racionalmente falando. Mas isso não existe na prática. Isso não existe. E assim, e se perguntar, você tem como explicar? Não, não tem. Não tem. O que importa é o seguinte, Jesus já fez? Sim, mas a gente também tem que fazer. Ou seja, e meio que assim, para um pensamento racionalista, tipo, explicar isso, não tem como explicar. Então é mais ou menos essa dificuldade. Então, assim, entende mais ou menos? Não tem Sim, muito a sim. ver com a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, e sim com a questão de que tudo tem que ter explicação. Ou seja, uma caixa, assim, tem que colocar tudo ali, ou seja, o que sair daquilo ali não serve, não existe, não funciona, e a coisa não é bem assim. E Entendi. tanto E assim, você, o próprio e você, e você acha que há paradigma. uma dificuldade maior dos autistas? Como você falou, o pensamento racionalista, eu preciso ter o porquê, tudo muito bem explicado. Você acredita que é mais difícil, via de regra, para o autista ter uma religião, acreditar em um Deus, sabe? Que se você só sente, mas você não vê. Entende o que eu quero falar? Sabe? Você, assim, não sei se quantos outros autistas você conhece ou convive, mas você poderia nos dizer isso? Se é mais difícil, assim, há uma dificuldade maior de crer no que não se pode ver? Olha, eu não saberia dizer exatamente. Eu digo de mim, né? De mim que eu sempre acreditei em Deus. A única diferença é que antes de me converter, tipo assim, era Deus lá e eu cá. Tipo assim, não tinha Sim. aquela relação de intimidade, de confiança, de relacionamento. É a única diferença. Agora sim, tem muito autista que sim, que diz que não crê, que diz que não acredita, mas eu penso que é uma questão de escolha. Porque a graça, Sim. eu acredito, eu creio que a graça tá aí para todo mundo. Então, assim, então na própria condição da pessoa, Deus se mostra. Igual, a minha conversão foi através de um CD infantil que falava sobre as matérias da escola. Vê se pode, uma coisa dessa. Falava sobre as matérias da escola, que era meu único interesse. Então, assim, se existisse isso, assim, que a pessoa nasceu sem capacidade e tal, a pessoa não teria responsabilidade. Então, eu acho que é uma questão de escolha. Assim, tem muita gente, entendeu, que fala, eu não creio, porque eu sou muito profissional, não sei o que, não sei o que. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não. Que é uma questão de escolha. Simplesmente você escolhe. Tá. Agora fala pra gente, Aleph, como surgiu a escritora? Tá? A leitora você já falou, desde a infância, mergulhada nos livros, os livros meio que moldaram parte de você. Mas como surgiu a escritora? Então, em 2008, mais ou menos, que foi quando eu comecei, eu tive internet em casa.
eu decidi criar um site. Por quê? Porque eu lia, eu via filme, eu estudava e eu queria falar com as pessoas sobre isso e eu não tinha muito com quem falar. Então eu resolvi criar um site para poder expor o que eu pensava das coisas. Quais temas você lia É, e o que você queria falar nesse site? sobre livros, filmes, mais isso mesmo. Entendi. Aí eu criei o site para isso. E assim, mas eu escrevia muito mal, eu não escrevia bem. Assim, eu não conseguia organizar parágrafos, eu trocava letra, trocava palavras, é, escrevia faltando as coisas. Então, assim, era muito estranho. Porque quando eu estava escrevendo, eu achava, tipo assim, que estava perfeito. Aí depois que eu pegava para ler, socorro. Hoje, eu descobri que tem até um nome para isso, chama desortografia. Ah, É diferente da desortografia. dislexia. É, porque na É, dislexia a pessoa lê errado e escreve errado. Na desortografia, não. A pessoa lê certo, sabe gramática, igual eu sabia, mas na hora de passar para o papel, tipo assim, escreve uma coisa errado. não conecta com a outra. Até que, assim, que nesse próprio ano de 2008, quando eu tive a experiência que a minha tradição cristã pentecostal chama de batismo com o Espírito Santo, que assim, que eu não cria, eu não buscava, mesmo quando aconteceu, eu não entendi nada, eu racionalizei, eu arrumei uma outra explicação que não tem nada a ver com o que tinha acontecido comigo, mas os frutos deram. E um dos frutos foi que eu que não sabia escrever direito, comecei a escrever bem. E aos poucos a escrita foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Só que em 2011, mais ou menos, eu entrei num quadro que eu acredito de ter sido de depressão. Foi até o que eu falei, assim, que essa questão de pensamento racionalista me fez mal. Por quê? Porque quando, tipo assim, eu tive aquela abertura e eu falei assim, tá tudo errado, aí sim o meu cérebro entrou em colapso e eu passei a ser exatamente o oposto do que eu era e isso me fez cair em depressão. Mas Entendi. nesse período da depressão, o que que aconteceu? Eu parei de escrever, eu não escrevia mais, eu não produzia mais, ou seja, a produção ela parou completamente. Eu só voltei em 2016. Em 2016, quando eu voltei, aí todo mundo começou a elogiar. Nossa, como que você escreve bem? Você podia escrever um livro. Como que você escreve bem? Como que você escreve bem, tá? E eu não queria. Eu falava assim, ah, não, eu vou só escrever resenha mesmo, só escrever nas redes sociais mesmo. Livro não é pra mim, não. É muito difícil, não. Eu não tenho com o que escrever e tal, né? Enfim. Só que o que que eu comecei a perceber? Que em diário, que eu escrevi em diários, eu tinha por ano cerca de 400 páginas Word em formato A4. Que é muito menos do que um livro. Muito mais, na Sim. verdade. Muito menos do que isso. Aí eu comecei a pensar, difícil, não é? Porque um É, livro, tipo assim, é tipo menos de um quarto disso aqui, né? exato. Mas eu não sei muito, entendeu? Tipo assim, o que que eu vou escrever? Eu não tenho nada, tipo assim, relevante, de conhecimento para poder escrever. Eu não tenho ideia nenhuma de história para poder desenvolver. Nada, nada, nada. Até que um dia, em 2018, até que um dia em 2018, em agosto, eu estava indo dormir e veio uma frase na minha cabeça. Eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Essa frase está no capítulo 1, você deve lembrar dela, né? Agora eu não vou saber qual é a frase, mas diga aí. Lembra qual é a Pois é. frase? Dessa frase, nos dias seguintes, foi vindo toda a ideia para a história. Sim.
vindo Você toda lembra a qual é a ideia. frase? Você lembra qual é a frase? A frase é essa: eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Eu sou cristã Eu desde sou criança. Só cristã essa. desde criança e eu nunca vi isso. Essa foi a frase que veio, que deu Pô, origem a toda a história. deu origem a toda a história. Localidade, nome de personagem, acontecimento, tudo. E assim, e outra coisa assim também é que nesse tempo aí, de 2016, né, e tal, quando eu voltei para o trabalho das redes sociais, o que que eu comecei a perceber? Que os jovens, os adolescentes, eles estavam caindo no mesmo que eu tinha caído antes, Sim. mas por outros motivos, porque assim, porque o meu cérebro, ele já funcionava dessa forma. Desse pessoal não. Mas por questão de pertencer a um grupo, de encantamento, ou de desencantamento por muito absurdo que se vê por aí, muita espe- espetacularização, muita politicagem eclesiástica, essas coisas, né? Que acabou desiludindo alguns e outros foram encantados pela retórica, por argumentos convincentes e tal, e estavam embarcando nessa, né? E assim, como eu já tinha vivido, eu já tinha experiência, eu comecei a falar, não faz isso, eu já fui por esse caminho, não é bom, não faz isso, eu já estive lá, esse caminho não é bom, não, não, não. E eu fui contando meu testemunho. E ao mesmo tempo, eu perguntava para Deus, o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer, além de contar meu testemunho? Então, eu acredito que esse livro, ele também veio como uma resposta a isso. Por quê? Porque eu É. estudei, realmente estudei, eu li bastante livros sobre o assunto, tá? Mas são livros acadêmicos, de muitos que não são acessíveis para o público jovem, para o público adolescente. Então, Sim. o que é a minha proposta? É traduzir esse conhecimento acadêmico De forma em uma acessível. linguagem que qualquer Sim. criança consegue entender. E Sim, assim, sim. aí dessa frase veio toda a história e tal. E de agosto de 2018 até fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, eu sentei na frente do computador e agora eu vou sentar para escrever e em junho eu vou terminar. E, de fato, em junho de 2019 eu terminei. Aí eu contratei uma consultoria literária que leu o livro, inclusive uma pessoa assim que não é da minha tradição cristã. Eu quis assim, um olhar completamente de fora. Não para analisar a história, não para analisar a teologia. Para isso, eu dei para alguns pastores, eu dei para algumas pessoas, para poder falar assim: vê se não tem nenhum erro histórico aqui, vê se não tem nenhum erro conceitual. Mas para ela, eu dei para analisar a narrativa. Certo. E assim, gostou bastante, disse que ficou bastante surpresa. Disse assim, que tem uns plot twist, tipo assim, de arrebentar a boca do balão. Tipo Pô, assim. legal. Tô E curioso para ver se pode destruir. só que ela falou assim, pode ter mais. Você pode criar ainda mais suspense do que tem. Porque a primeira versão, ela era um romance de drama familiar e amadurecimento pessoal. Ele era Certo. basicamente isso. Mas ela me deu algumas ideias de poder criar realmente suspense, sabe? De criar aquele suspense, aquela coisa, sabe? E ela me apontou Não entregar tudo de uma vez, né? exatamente, ela usou exatamente essa palavra, não entregar o ouro. Ela me deu 4 lugares que eu poderia criar suspense. E eu fiz. Legal. Mas eu gostei tanto da ideia, mas tanto da ideia, que eu acabei criando suspense até onde ela não falou. É. Aí em novembro de 2019, eu mandei para uma editora avaliar. Para uma editora de publicação tradicional e tal avaliar. E
descansei, esqueci, fui fazer outras coisas, fui cuidar do meu site e, enfim, fui fazer outras coisas, simplesmente esqueci o negócio. Mas passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou tempo e nada. Nada, nada, nada. Aí aconteceu umas outras coisas também que eu não posso falar, porque é conversa interna, é conversa em off. E eu simplesmente desisti. Eu falei assim, olha, não é pra ser assim. Eu vou fazer de outra forma. E comecei a procurar editora para poder publicar. Encontrei essa editora aí que eu fechei o contrato. E depois de quase um ano, tipo assim, que o negócio ficou descansando, sem eu nem mexer, eu fui pegar para ler. Eu não mudei nada da história, eu não mudei nada da narrativa. Mas assim, mas eu vi que eu poderia fazer melhoria de linguagem, tirar palavras repetidas, adaptar expressões, fazer algumas mudanças, tipo assim, para o texto ficar mais fluido. Percebi Certo. alguns erros que eu tinha que corrigir e tal. Até efetivamente começar o trabalho com a editora. E aí teve trabalho com a editora, e depois teve que criar capas, textos complementares e essa coisa toda. Até que em janeiro desse ano eu abri o site e as redes sociais. Assim, que o esboço já estava pronto desde outubro, mas era o esboço. Mas sem a capa, eu não podia mexer com fonte direito, com layout, com design, com essas coisas. Por isso que eu não divulgava. Então, em janeiro, eu abri o site das redes sociais. Depois de 2 meses, em março, o livro foi lançado. Legal. E é isso. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Uma, né? Deixar o pessoal agora curioso para conhecer a história, né? Eu queria que agora como a gente está chegando nos minutos finais da live, eu queria que você agora falasse um pouquinho, pessoal, o que eles podem esperar do seu livro, né? Marcas do Espírito. Basicamente um resumo da história, né, para eles. E onde eles podem encontrar, né? Você também falou que tem uma oferta especial, um preço de um desconto bom, que eles vão poder adquirir o livro por um preço bem especial, né? Então, assim, esses minutos finais é para isso, né? Você falar um pouquinho da premissa, o que eles podem esperar do livro e onde encontrar o livro para adquirir, tá bom? Então, a premissa principal é o seguinte, que antigamente, há 30 anos atrás, a referência dos jovens e dos adolescentes eram os pais, os professores, é, os líderes em geral. Era essa referência. Agora, na pós-modernidade, a referência passou a ser a internet e as redes sociais. Isso tem benefícios? Tem, claro que tem. Mas também tem perigos. Assim, da Exato. gente estar comprando uma narrativa, da gente estar comprando uma história que não faz sentido na nossa vida, assim, que só porque tem sentido cognitivo parece verdade, mas não é verdade. E assim, eu abordo a questão de igreja, a questão de comunidade, a questão de família. Mas não vale só para isso. Isso vale para a política, isso vale para a saúde, e assim, isso vale para uma infinidade de coisas. Quando o conhecimento é sólido, concreto e verdadeiro, está sendo trocado por alguns minutos de textos e de vídeos em redes sociais de gente que a gente nem sabe quem é. A premissa principal é essa. Falar um pouco da influência das mídias sociais na juventude pós-moderna e, ao mesmo tempo, resgatar aquilo que é bom, os marcos antigos do que é tradicional, sem cair no tradicionalismo e etc. Essa é a premissa principal. O que pode encontrar? Tem romance? Tem. Tem suspense? Tem. Tem aventura? Tem. É. Tem diversão? Tem. Tem informação?
Tem. Ou seja, e tem muita surpresa também. Então, assim, Show. independente se a pessoa vai concordar com a informação, com o que eu estou explicando ali, mas vale para a narrativa, sim. E mesmo se a pessoa não gostar da narrativa, vai aprender alguma coisa. Isso eu garanto. Exato. Agora, Beleza. onde pode comprar? Isso. Para comprar a versão física, o melhor lugar agora é no site da Filos Editora, que é a editora que publicou. Chama Filos Editora. Só digitar Filos Editora no Google que você encontra. Tá custando R$ 25. Existem outros lugares que vende? Preço bom, Existe. preço bom. Tá muito mais caro. Tá muito mais caro do que isso. E para comprar o e-book, o melhor lugar é na Amazon. Tá R$ 9,90 Hum, e tá havendo uma super promoção por aí. Eu não vou dar detalhes agora, mas só fica de olho nas redes sociais. tá. Então, pessoal, sigam lá, tá? A página da Aleph, tá? Ela tem dois perfis. O do livro é @marcas do espírito. Repetindo, @marcas do espírito. Vocês vão lá na página dela, pessoal. Eu acho que isso aqui foi só uma amostra de tudo que vocês vão poder encontrar, né? Eu acredito que a Aleph é alguém, apesar de jovem, mas ela carrega muito conhecimento, muita vivência. Eu acredito que ela tem muito a nos ensinar, né? É um livro muito didático, uma linguagem muito simples, muito fluida. Eu tenho certeza que vocês vão mergulhar com os personagens desse universo, vão aprender muito. Não, eu acredito que vai fazer desmistificar algumas coisas. Eu, por exemplo, que não congrego em igrejas evangélicas, foi muito interessante para mim descobrir algumas coisas que eu não sabia, né? Então foi muito interessante e enriquecedor. E então quem pretende conhecer um livro que carrega isso, essa essência aí que a Aleph apresentou aqui na live, vão na página dela, Marcas do Espírito, conheçam mais sobre ela, ela tem vídeos falando da vida dela, falando da trajetória, assistam os vídeos, adquiram o livro, porque é um livro que com certeza vai enriquecer, vai trazer alguma coisa. É um livro, ele não que é lido, ele tem o objetivo de transformar. E ela tem muita vivência, muita coisa para compartilhar com vocês. Né? Então, vão lá. E para finalizar, quero agradecer, Aleph, tá? Esse momento que você dedicou para vir bater um papo aqui comigo. Foi muito prazeroso, muito enriquecedor, muito interessante também. Você me ensinou muito, né, nessa breve conversa, você me ensinou muito. E eu espero que você tenha gostado aqui do nosso encontro. Tá? Ah, sim. E o perfil é normal, né? O pessoal e o do site é Aventura de Aprender. Isso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, tá? Quem sabe a gente repete mais lives assim que você lançar novos livros. Pode sempre contar aqui com o espaço aqui para a gente estar divulgando, falando, tá? E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Sim, Pessoal, quero agradecer a todo mundo aqui, né? Que ficou até agora. Né? Essa live vai ficar salva. Quem chegou agora e não pôde acompanhar desde o começo, vai ficar aqui, salvo no perfil, né? @otonilou, que é a página do meu livro. E é isso. Então a gente se vê em breve. Aleph, mais uma vez, obrigado, tá? E a gente vamos conversando aí, vamos trocando experiências e aprendendo mutuamente um com o outro, tá bom? tá bom. Tchauzinho. Tchau. Tchau.